Vinícius Matos e hoje eu vou te dar uma dica, um segredo, um hack que vai melhorar em até 80% as respostas que a IAs te dão quando você as usa. Com certeza você já se frustrou ao tentar usar o chat GPT, que você fez uma pergunta e a resposta veio totalmente diferente daquilo que você esperava, ou veio com uma informação totalmente aleatória, e existe uma maneira de evitar que isso aconteça e fazer com que a IA não se perca nas grandes quantidades de informação que ela possui e te dê informações mais refinadas e mais direcionadas à sua necessidade. O nome dessa ferramenta, desse hack, desse segredo é contexto. O que é contexto? Contexto é informação extra, são elementos que você agrega na sua pergunta ao chat que vai fazer com que ele entenda melhor e com mais detalhes e te dê uma resposta mais precisa daquilo que você realmente precisa. E por que o contexto é tão importante? Porque o contexto ele cria uma espécie de filtro dentro da IA. Lembre-se, a IA tem um conhecimento muito grande, então ele gera um filtro que vai te dar respostas melhores, mais direcionadas ao que você precisa. E outra coisa importante do contexto, que nós vamos falar um pouco mais à frente, é sobre a questão da quantidade de memória de prompt que as IAs têm, que são pequenas, e os contextos vão te ajudar a manter a IA focada naquilo que você realmente precisa e no assunto que ela realmente precisa entender para te dar as respostas certas. E agora eu vou te dar um exemplo de como o contexto dá uma grande diferença nas suas perguntas. Vou te dar um exemplo simples aqui primeiro, um exemplo genérico. Eu vou chegar para o chat GPT, chat, me indique um livro. E eu não vou dar informação nenhuma para ele. Simplesmente eu pedi para ele me indicar um livro. E aí, aleatoriamente, ele está pegando livros aqui e vai me receitar alguma coisa que eu não quero saber, que eu não preciso saber. Algumas vezes a própria IA já vai te fazer perguntas. Se você disser qual tipo de gênero que você quer, como ele diz aqui, ó, se quiser uma indicação mais personalizada, me dê um contexto. Basicamente é isso que eu estava falando. E contexto é exatamente isso. É você fornecer à IA informações para detalhar, refinar a sua pergunta, aquilo que você quer que ela te entregue. Então vamos lá. Agora eu vou dar um exemplo do mesmo prompt com um contexto simples, só para que nós entendamos como que funciona. Agora sim, eu vou perguntar, me indique um livro de suspense, fácil de ler, para quem está começando o hábito da leitura depois de muito tempo, parado. Ou seja, eu estou dizendo para ela que tem um tempo que eu não leio e eu quero ler ficção, mas eu quero algo simples, fácil de ler. E aí ela já vai me dar sugestões muito mais direcionadas àquilo que eu pedi. Isso é o contexto. São respostas mais refinadas, ele eleva o nível das respostas e da qualidade das respostas que a IA nos dá. Eu vou te passar aqui três tipos básicos de contexto que são muito interessantes, que eu uso no meu dia a dia e tenho certeza que vai te ajudar também. O primeiro é o contexto pessoal. É como se fosse uma mini biografia da sua vida pessoal ou profissional. Você pode usar o contexto para qualquer finalidade, que você compartilha na IA, quem você é, a sua visão de mundo, seus valores, seus principais objetivos e metas nesse momento e o estilo de comunicação que você gosta de usar, se você é mais formal ou informal. Isso é muito importante você usar o contexto, tá legal? Então, o contexto pessoal, eu vou te dar um exemplo aqui agora. Eu já tenho um prompt pronto aqui, vou criar aqui um novo prompt, uma nova conversa. Colei aqui meu prompt. Sobre mim, eu sou Vinícius, atuo como sargento das Forças Armadas do Brasil, sou criador de conteúdo e tecnologia, e aqui eu vim explicando a ela muitas coisas sobre mim, minha perspectiva, o que eu quero agora para esse momento, de curto prazo, de longo prazo. E aí eu enviei, e ela vai me gerar agora, ela já entendeu quem sou eu, e a partir de agora ela vai conversar estritamente relacionado a esse contexto. Então ela vai evitar fugir ou trazer informações que estejam fora do contexto. E aqui ela já me identifica lá, informações salvas com sucesso. Vinícius já sabe o meu nome. Se quiser ajuda para crescer o seu canal no YouTube, estruturar conteúdos ou alinhar suas estratégias com suas metas de longo prazo e curto prazo, é só me chamar. E aí a partir daí eu posso aplicar as minhas perguntas normalmente. E aí eu não preciso mais me preocupar se a está entendendo quem sou eu, para que eu estou fazendo essa pergunta. Basta eu colocar a pergunta agora de uma forma bem simples, baseada em tudo que ela sabe sobre mim aqui, que eu falei para ela que eu sou criador de conteúdo, que eu presto consultoria de IA, enfim, minhas atividades, meus projetos a curto prazo, meus objetivos são crescer o meu canal no YouTube, virar uma referência em IA, e ela já entendeu tudo isso e agora eu vou perguntar para ela, baseado nisso, que eu já te falei sobre mim, quais são as três competências que eu preciso adquirir ou melhorar? E aí eu vou perguntar para ela. E aí ela vai me dar três conhecimentos, três áreas de conhecimentos, três competências que eu preciso adquirir ou melhorar. Autoridade de posicionamento digital, e aqui ele já me fala por que e como desenvolver. Marketing digital e vendas de produtos online. Domínio técnico avançado de IA aplicada. E aqui, a partir daí, eu posso usar
contexto e fazer outras perguntas e direcionar e filtrar melhor aqui. Assim a gente usa o contexto pessoal. É quando eu falo para a IA quem eu sou e ela vai me dar respostas mais alinhadas com a minha característica, com a minha personalidade. E nós temos agora um outro contexto, que a gente chama de contexto de atividade. Esse contexto é onde você detalha informações específicas sobre uma tarefa, um projeto que você vai trabalhar. Tarefa, se for algo pessoal, por exemplo, chat, eu quero aprender alguma habilidade em casa, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser uma mãe melhor. Então eu posso pegar essa tarefa que eu quero naquele momento e explicar. Ou que seja um projeto de trabalho, onde eu vou dizer para o chat que o nome da minha empresa, onde que eu trabalho, o que que eu faço, e ali ele vai me dar respostas alinhadas a esse contexto. Vamos aos exemplos. Eu vou pegar aqui um cenário de atividade, vou passar para ele. Esse cenário de atividade vai fazer com que ele consiga nos passar exatamente aqui um contexto. E aí, numa nova conversa, eu vou colar aqui o meu prompt e vou mandar para a IA. E esse prompt aqui, eu estou usando um exemplo profissional, tá? O nome da minha empresa, você digital, coloquei aqui algumas linhas dizendo sobre o que é a empresa, que é especializada em consultoria e inteligência artificial, fundada e gerida por mim, que sou o Vinícius. Solução plug and play para pequenas empresas e médias empresas brasileiras, com abordagem única. Enfim, dei aqui outras informações. Falei do meu público-alvo, a idade do meu público-alvo, aonde eu quero atingir esse público, qual a renda desse público, qual o comportamento desse público, o que eles precisam, o que eles esperam. A minha oferta, o que eu estou ofertando para esse público, os meus diferenciais, que eu acredito que são os meus diferenciais, a faixa de preço aqui dos meus produtos e serviços que eu vou oferecer e os objetivos atuais que eu quero. Criar uma carteira sólida de cliente recorrente, fidelizar a audiência de plataformas digitais, levar informação de valor gratuitamente. Os obstáculos que eu estou enfrentando. Desconfiança do uso de uma nova tecnologia, no caso da IA. Má concorrência disseminando produtos e conteúdos falsos ou de baixa qualidade. Principais concorrentes. Aí eu dei um exemplo aqui bem absurdo. Elon Musk adapta o One, que é a ferramenta que eu utilizo e vou falar com vocês mais para frente no vídeo. E vamos ver o que ele vai me responder. Observe que quando eu dou um contexto muito grande para a IA, ela demora um pouco mais a processar a informação, tá bom? Isso é normal. E aqui ela está me gerando já a resposta. Obrigado pelo contexto detalhado. Com base nesse cenário, posso te ajudar a desenvolver estratégias. E aqui ele já me gera algumas dicas do que ele pode me ajudar, baseado no que eu falei na minha tarefa. E aí nós podemos agora aqui aplicar um prompt de exemplo da aplicação prática dessa ferramenta. Vou colocar aqui, preciso de ideias para uma campanha de marketing de presença, ou seja, tornar a minha empresa conhecida. Envio aqui para o chat, e ele já sabe meu nome, ele já sabe do que se trata a minha empresa, eu não preciso entrar nesses detalhes. E ele agora vai me listar tudo que eu preciso, ideias de título, ideia de conteúdo, slogan, como utilizar, ferramentas que eu vou utilizar. Então ele me dá uma resposta muito mais direcionada, completa, e que eu posso ficar agora aqui trabalhando nesse chat, que ele vai entender exatamente do que nós estamos conversando e me dá ideias ótimas. Olha como o contexto torna a sua resposta muito mais eficiente, muito mais completa. E por fim, nós temos um contexto específico. Esse contexto normalmente ele é usado de uma maneira não recorrente, ou seja, eu vou usar ele pontualmente numa necessidade, na geração de uma resposta ou de um conteúdo específico. Então ele não tem um modelo, né? Eu vou sugerir aqui um exemplo. Normalmente ele é mais curto e ele serve ali para uma conversa que você vai ter e provavelmente você não vai ser recorrente nessa conversa. Os outros dois contextos que nós vimos anteriormente são contextos que a gente usa com mais recorrência. Por exemplo, quem é você? É um contexto que você vai usar sempre. Sobre a sua empresa, é um contexto que você vai usar sempre. Então agora o contexto específico você vai utilizar para uma ação específica. Lembrando que eu posso mesclar contextos, colocar dois contextos numa IA e ela vai trabalhar perfeitamente. Tipo, quem sou eu? E agora eu quero falar sobre um e-book, por exemplo, que é o nosso próximo exemplo. Aqui, eu vou falar para a IA agora que eu quero criar um e-book. Só que ao invés de eu chegar aí, quero criar um e-book sobre, sei lá, qualquer coisa, eu venho aqui e coloco um prompt de contexto. Contexto no e-book, o título do e-book, o uso da IA no dia a dia, é o assunto que vai ser esse e-book. O tom de voz, eu quero um tom de voz descontraído, mais profissional, usando uma linguagem simples e acessível. Quero que use as palavras inovação, simplicidade, parceria. Quero que não use palavras complicado, problema, falha, difícil. E o título vai ser simplificando a IA e ele vai ter aproximadamente 80 páginas. Assim ele vai estruturar para mim um e-book dentro desse contexto específico. Ele disse, ótimo Vinícius, aqui vai uma sugestão de estrutura para o seu e-book simplificado. Observe que ele me chama de Vinícius porque ele tem aqui, salvo ainda aberto, né, porque eu não fechei os prompts lá, dos outros contextos. Então isso é uma nova funcionalidade do ChatGPT 4.1 que não tinha antes. Então agora ele já consegue estudar e a memória é compartilhada pelos chats ativos. E aqui quando você passa o mouse, ele te diz aqui exatamente o que ele está se baseando. Então ele me gerou aqui uma resposta. E é para isso que serve um contexto específico. Eu vou criar um e-book
dificilmente você vai criar um e-book com o mesmo título, com o mesmo assunto. Então provavelmente é um contexto que eu vou utilizar aqui para a criação desse material especificamente e não vou usar mais. Para isso que servem os contextos específicos. Uma dica importantíssima: salve os seus contextos. Lembre-se, a memória das IAs não são muito grandes. Às vezes você vai deixar salvo o teu prompt ali, a tua conversa. Ela vai ficar muito longa, vai ser difícil de achar. Então uma dica que eu te dou: cria um arquivo aí no seu Google Docs da vida, um arquivo online. Deixa lá os prompts que você mais usa para gerar os contextos que você mais vai usar e os prompts também que você mais usa para as outras atividades. E no caso, você pode usar ferramentas que já têm esse recurso. E aqui no meu caso, eu uso a AdaptaOne, que é uma empresa 100% brasileira, uma empresa excelente, que ela me oferece por um preço único mensal várias IAs Pro ilimitada. Como você pode ver aqui, o Cloud, a própria One, que é a inteligência artificial deles, ChatGPT 4.1, Cloud Opus, Ministral, Perplexity, Sabiá, enfim, uma infinidade aqui de IAs, de geração de imagem, inclusive. Aqui não gera vídeo, tá, pessoal? Mas é uma IA muito completa. E por que que eu uso ela? Por que que eu escolhi? Eu fiz uma pesquisa durante muito tempo, tá? Eu não recebo nenhum dinheiro da Adapta. Vai ter um link de indicação meu aí para você. Se você quiser contratar a Adapta, fechar o plano deles, que é uma IA muito boa, e quem tem esse link consegue um preço melhor do que quem vai diretamente no site. E o que que eu ganho com esse link de indicação? Eu ganho brindes da empresa, participação em cursos, presença em eventos que eles fazem ao longo do ano aí no Brasil inteiro. É o único benefício que eu tenho. Eu não sou patrocinado por eles, mas realmente a ferramenta é boa e funciona muito bem. Quando você clica aqui nesse ícone de anexo, né, você já tem a opção aqui, ó, de contexto. A Adapta já criou nativamente a função de contexto. E aqui você salva o seu contexto e toda vez que eu quiser utilizar um desses contextos salvos ou criar mais contextos, eu utilizo no meu prompt de uma maneira fácil e prática. Então aqui eu vou usar o meu contexto pessoal e o contexto de uma das minhas empresas. Perguntar para ele se ele entendeu o nosso contexto. Tá aqui, ó, chat. Você entendeu nosso contexto? Pronto, ele vai lá, entendi. Ele fala quem sou eu, e aí ele vai falar também sobre a minha empresa aqui. E a partir de agora, ele já sabe exatamente quem eu sou e que eu tenho uma empresa e que agora as perguntas que eu vou fazer, ele vai me dar direcionado a isso, alinhando as minhas características pessoais com as profissionais. Então aqui eu usei os dois tipos de contexto: o contexto de atividade ou de tarefas, que inclui um contexto profissional, e o meu contexto pessoal. A AdaptaOne é excelente para utilizar contextos, já tem essa função nativa, ajuda muito no dia a dia. Recomendo para você que quiser contratar a AdaptaOne. E como dar bons contextos, como dar bom contexto ao seu prompt? Primeira dica: seja específico. Diga para quê, para quem e como. Dê exemplos. Você pode usar, escreva como uma autoridade, escreva como um cientista, escreva como um autor famoso, enfim, você pode utilizar esses exemplos. E contextualize o formato, ou seja, se você precisa que a resposta seja em tópicos, seja em parágrafos corridos, parágrafos longos. Então, quando você for fazer um roteiro de vídeo, por exemplo, você vai precisar que a resposta seja feita em tópicos. Se você vai criar já um roteiro de cenas, você precisa que a resposta seja dividida em cenas. E aí você vai alimentar para ter um retorno ainda melhor, vai fornecer mais detalhes para IA para ter um retorno ainda melhor na sua resposta, aliado ao contexto que você já aplicou. Erros comuns que você deve evitar: evite prompts vagos e genéricos. Lembre-se, detalhes são fundamentais. Cuidado com o contexto em excesso também. Informação demais pode confundir a IA. Lembra que a memória dela, do chat, ela é curta, então muitas informações podem confundir a IA. Uma dica bônus aqui, né? Para a IA confirmar se entendeu, você faz exatamente o que eu fiz agora aqui no exemplo da AdaptaOne. Eu perguntei: você entendeu o nosso contexto? E aí ela vai responder, então você vai ter certeza de que ela entendeu o nosso contexto. E depois que você fizer algumas perguntas, é legal você perguntar ainda: mantém em mente o nosso contexto, ok? E aí você vai forçar com que a inteligência artificial mantenha-se presa, tá? Mas lembre-se também, um prompt muito grande, uma conversa muito grande com a IA não é recomendável. Então depois que você fizer algumas perguntas, normalmente a própria IA vai te dar uma informação dizendo que você precisa trocar de prompt. Eu vou te mostrar aqui um exemplo aqui da própria AdaptaOne, um prompt que eu usei há um tempo, que ele me deu já essa resposta, que eu estava usando o chat por muito tempo. Aqui, ó, pode observar que aqui bem no canto aqui inferior, ó, o chat muito grande podem comprometer a qualidade da resposta. Que tal começar um novo chat? Então a própria inteligência artificial, ela vai te sugerir você começar um novo prompt. E aí você vai importar: Vinícius, eu vou começar um novo prompt e vou perder tudo que eu escrevi até agora. Não. Você vai criar um novo prompt, vai copiar de novo o seu contexto e vai colar. E você vai seguir normalmente, que ele vai continuar te dando respostas alinhadas com as anteriores. Então, mais uma grande
grande importância da funcionalidade contexto. Quando você precisa de criar projetos muito longos, que você vai precisar de mais de uma conversa com a IA, o contexto vai te salvar, porque você vai poder copiar e colar sempre no início das suas conversas e continuar seguindo uma linha de raciocínio e tendo respostas alinhadas com as anteriores, mesmo que estejam em conversas separadas. Agora é a sua vez de testar o contexto aí na IA, ver se ele realmente melhorou as suas respostas, se você teve novos resultados. Baixa o arquivo bônus que eu vou deixar aqui no comentário fixado. Também vou deixar na descrição do vídeo. Então aqui eu vou botar aqui um link que você vai clicar, vai fazer um pequeno cadastro e vai receber gratuitamente um PDF com todos os prompts e modelos de prompt que nós usamos aqui no vídeo, tá legal? Deixa aí nos comentários se o seu resultado foi bom, o que você achou e se você quer ouvir sobre mais alguma coisa, se você quer sugerir um tema aqui para o nosso canal. Segue meu canal, obviamente, compartilha com quem precisa saber aí sobre contexto que vai ser útil para essa pessoa e até a próxima!